Estamos aí, irmãos, vendo com respeito ao primeiro Natal. Existem alguns fatos com respeito a esse primeiro Natal que a gente está vendo aí de forma mais cronológica, né? De forma mais sequencial, com respeito a esses fatos aconteceram. Nós vimos na primeira quinta-feira que o primeiro grande fato do primeiro Natal foi a Anunciação. O anjo apareceu a Maria e comunicou a ela o nascimento de Cristo e a sua gravidez. Isso está lá em Lucas capítulo 1. Semana passada nós vimos o segundo grande fato do Natal, que foi a reação de José. A gente viu que José era um homem justo, não quis denunciar a sua futura esposa, e o texto diz então que ele vai deixar secretamente. E o texto diz que enquanto ele ponderava nessas coisas, o mesmo anjo que comunica a Maria o seu nascimento, comunicou a ele. E pastor Luciano disse que há duas palavras muito bonitas que foram ditas tanto a Maria quanto a José, que é a palavra não temas, não temas. O anjo disse a Maria, não temas. E o anjo disse a José, não temas tomar por Maria tua esposa, porque o que nela foi gerado, ele é chamado de Filho de Deus. Então, irmãos, o pastor Luciano falou sobre essas palavras, né? Como a palavra não temas é uma palavra reincidente na Bíblia, e como hoje nós precisamos de novo ouvir essa palavra de Deus para nós, em tempos de temores, né? De dificuldades, em tempos onde se avizinha aí algo diferente, a gente precisa muito de receber de Deus essa palavra. Não temas, pois eu sou contigo. Foi isso que o anjo disse para Maria. O terceiro grande fato do Natal está aí em Lucas capítulo 2. É o nascimento de Jesus propriamente dito. Capítulo 2, versículo 1 ao verso 7. E há nesse texto, irmãos, assim, muita tradição histórica, mas na minha opinião pouca exegese, uma interpretação saudável do texto. O que existe muito hoje é uma tradição que veio de muitos anos atrás e que hoje a gente se apropria dela como se ela fosse realmente verdade. Mas quando a gente faz uma análise do texto, e eu vou mostrar para vocês aqui, você vai ver que pode haver uma outra interpretação a respeito do nascimento de Jesus. Pastor, por quê? Por causa do contexto cultural e principalmente por causa do contexto exegético do texto. Pastor, o que é exegese? Exegese é você extrair do texto, através das suas palavras originais, o sentido original do texto. E isso ajuda muito a gente interpretar de forma correta esse texto. Pastor, o que isso assim influencia a minha fé? Não, influenciar não influencia, mas você vai ter uma visão talvez um pouco mais diferente com respeito à visão romântica que hoje existe com respeito ao nascimento de Jesus. Então eu vou fazer como eu fiz nos outros dias. Eu vou ler o texto, eu vou interpretar o texto e depois eu vou extrair para vocês algumas lições que eu entendo que são lições para nós com respeito ao nascimento de Jesus. Combinado? Então vamos lá, capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Diz assim o texto: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Uma coisa importante aqui, no tempo do governo do imperador César Augusto, houveram 2 decretos. O primeiro é narrado aqui em Lucas, e o segundo é narrado em Atos, capítulo 5. O mesmo governador, o mesmo imperador, fez esse decreto. O interessante é que esse aqui foi o primeiro decreto. Pastor, por que os imperadores romanos faziam decreto? Eles faziam decreto para saber quantas pessoas eles tinham debaixo do seu poderio
para a cobrança de impostos. Então eles não faziam esses decretos, por exemplo, para saber quem poderia ir à guerra. Eles faziam isso para saber quantas pessoas tinham sob o seu domínio, e aí eles tinham mais ou menos quanto, o dinheiro poderia ser arrecadado com os impostos, dependendo do número de pessoas. É mais ou menos o que hoje nós temos no Brasil do orçamento, Só que naquele tempo cada pessoa pagava o seu imposto. Então, sabendo quantas pessoas, eles saberiam quantos impostos seriam arrecadados. E o interessante é que o texto fala sobre isso. Para recensear-se. O recenseamento é exatamente isso. É você se apresenta no local, dá o seu nome, e aí você é contabilizado como mais um, e aí o governo tem mais ou menos uma média de quanto ele poderia ser arrecadado. Versículo 2. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Veja que Lucas tem uma particularidade que só ele tem. João não tem, Mateus não tem. O que, pastor? De ligar os fatos da vida de Jesus à história da época. E isso, irmãos, é muito importante. Por quê? Porque Deus age através da história. E os fatos históricos colaboram para o propósito de Deus acontecer. Então, você não fique pensando que quando acontece alguma coisa assim, Deus não tem o controle de tudo não, viu, irmãos? Cuidado, que Deus tem o controle de todas as coisas. E veja que César Augusto resolve fazer um recenseamento, e é através desse recenseamento, algo que não tinha nada a ver, entre aspas, com a religião judaica, com o Deus da Bíblia, com a promessa de Deus lá atrás do Messias, mas foi nesse recenseamento que Deus usou para cumprir a promessa dele feita lá atrás. Então, querido, olha, fique em paz com o seu coração. Não se deixe exacerbar de forma, não é assim, exagerada, com respeito aos fatos que acontecem, porque todos eles, bons ou ruins, servem ao propósito de Deus. Por incrível que pareça, servem ao propósito de Deus. Veja que Lucas, ele narra dois governantes. E esses governantes, segundo os historiadores que não são bíblicos, eles dizem a mesma coisa. Por exemplo, César Augusto, ele foi o primeiro imperador de Roma. Ele reinou no ano 30 a.C. até o ano 14 depois de Cristo. Portanto, César Augusto reinou 44 anos. Foi o primeiro e grande imperador, o primeiro e grande César de Roma. Tanto é verdade que ele recebeu o nome de Augustus. Augusto significa aquele que é exaltado. Então ele foi tão importante, irmãos, que ele recebeu essa alcunha de César Augusto, aquele que é exaltado. Versículo de número 3. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. O interessante aqui, que se você estudar um pouquinho o contexto da época e a história da época, você vai ver que naturalmente, numa família, quem ia recensear-se era só o homem. A mulher não precisava ir. O homem ia, ele perguntava: você tem esposa? Tenho. Você tem quantos filhos? Tantos. E o homem dava as informações necessárias. Mas aqui acontece um fato interessante nesse texto, irmãos. A Bíblia diz, no verso 3, que todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. Ou seja, se você estivesse morando em outro lugar, você teria que se deslocar para a sua cidade de origem, para que o recenseamento pudesse ser por localidade de nascimento. E o verso 4 diz que José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi.
O interessante é que a narrativa segue o contexto da época. Quem ia alistar-se era o homem. E a Bíblia cita aqui primeiro José. E o interessante é que o texto bíblico é tão real, porque o verso diz, no verso 4, diz que José subiu. E é verdade. A cidade de Nazaré é uma cidade que fica abaixo da cidade de Belém. Belém é uma cidade alta, perto de Jerusalém. E se você for da Galileia, onde é Nazaré, até Belém, você literalmente sobe. O mesmo acontece com Jericó, com Jerusalém. Vocês lembram lá no Bom Samaritano? Quando diz assim, e descia de Jerusalém para Jericó, certinho. Por quê? Porque Jerusalém era construída sobre o Monte Sião, uma das regiões mais elevadas da Palestina. E todas as vezes que as pessoas saíam de Jerusalém e iam para outras cidades, literalmente elas desciam. E aqui mostra certinho isso aqui. O texto diz que José subiu da Galileia. Por quê? Porque de Nazaré até Belém, ele tinha que literalmente subir quase 500 metros, que era a distância e a diferença de altitude entre Nazaré e Belém. E o texto diz que que José era da casa e família de Davi, ou seja, José era descendente de quem? Do rei Davi. E certamente a família de José e os conhecidos da família de José residiam aonde? Em Belém. Porque José era da família de Davi e ele era de Belém. Pastor, quantos quilômetros tem de Nazaré a Belém? 120 quilômetros. E olha, irmãos, é uma estrada difícil. Hoje não. Hoje você faz essa viagem tranquilamente de carro, em vias asfaltadas, pavimentadas. Mas a região toda é um grande deserto. Eu fico imaginando, irmãos, nos tempos bíblicos, né? Que esse quadro da nossa querida Edna retratou de forma tão bonita, onde as aldeias eram construídas com casas desse jeito mesmo que estão aqui, que as estradas eram difíceis. Eu fico imaginando, irmãos, um homem com uma mulher grávida, fazendo essa viagem de 120 quilômetros, e de repente na situação que Maria estava. Alguns chegam a dizer que uma pessoa normal faz uma viagem a pé de 120 quilômetros, mais ou menos em quantos dias? Uns 4 dias. Se você andar assim razoavelmente 30 quilômetros por dia, que não é muito, você faz a viagem em 4 dias. Agora você imagina você caminhando com a sua esposa, se estava num jumento ou não, o texto não diz, mas fazendo essa viagem com a esposa grávida, certamente essa viagem durou o quê? Mais tempo. E o texto, irmãos, é um texto interessante, porque no verso 5 ele diz, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Engraçado, José levou Maria consigo. E a maioria dos estudiosos dizem que ele não precisaria levar. Aí vem a primeira pergunta interessante do texto. Por que José levou Maria com ele? Eu, se tivesse uma esposa grávida, numa estrada daquela e numa distância daquela, eu talvez não levaria a minha Teresa comigo. Eu falava, filha, fica aí que eu vou, alisto, dou o seu nome e pronto, fica tudo certo. Mas por que será que José não quis deixar Maria em Nazaré e levou ela junto? Isso é uma pergunta interessante, irmãos. Sabem por quê? Pelo cuidado de José com Maria. Não se esqueça que o anjo visitou aquela moça com uma notícia absolutamente inusitada. Se José deixasse Maria sozinha em Nazaré, pode ser que Maria fosse alvo de algum tipo de constrangimento.
fosse alvo de algum tipo de ataque, fosse alvo de algum tipo de situação constrangedora, pelo fato de repente dela ter narrado uma história muito estranha. E de repente, irmãos, sem a presença do marido, aquelas pessoas em Nazaré poderiam intentar alguma coisa contra ela. Então veja que quando lá em Mateus fala que José era um homem justo, temente a Deus, além de tudo ele era um homem cuidadoso com a sua esposa. Ele entendeu que ele não poderia deixar a sua esposa em Nazaré, porque talvez ali ela fosse alvo de represálias. E mesmo com uma viagem difícil pela frente, ele resolve levá-la. Por quê? Porque com ele ela estava mais segura. E ele leva Maria. E versículo de número 6, estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias. A gente tem a ideia que Maria chega em Belém já para ter o bebê, né? A ideia que a gente tem, e que a tradição passou por muitos e muitos séculos, essa ideia, que ela chega assim em Nazaré, em Belém afoita, e vai batendo de casa em casa, porque o bebê está para nascer, né? E aí de repente não tem lugar nenhum para ficar, e eles ficam num estábulo. É essa a ideia, não é? Que a gente tem do Natal. Mas a gente tem que entender, irmãos, e fazer um exegese do texto. O texto diz no verso 6, que estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. Sabe o que significa isso? Quando eles chegaram em Belém, irmãos, eles ainda ficaram um tempo longo na cidade, antes de Maria dar a luz. Se você pegar qualquer outra tradução, você vai ver essa tradução de forma muito clara. Em outras palavras, quando José e Maria, depois de uma viagem longa e cansativa, eles não chegaram na cidade na hora dela ter o bebê. Eles chegaram na cidade, se acomodaram, e nós vamos ver aonde eles se acomodaram, porque nós temos uma ideia que eles chegaram assim afoitamente, e todo mundo fechou a porta para eles, não é? E eles foram para um hotel, para uma hospedaria, porque o texto cita hospedaria, mas nós vamos ver o que significa isso aqui. Mas quando a gente vê o texto, irmãos, a gente vê que não foi bem isso que aconteceu. Eles chegaram em Belém, e estando eles ali, completaram-se-lhes os dias. Em outras palavras, eles fizeram a viagem, permaneceram um tempo na cidade, e os dias se completaram, e aí Maria teve o menino. Essa é a primeira diferença que a gente vê nas narrativas que a gente já ouviu por aí, não é? O texto não colabora com esse negócio de Maria chegar lá e dar luz, porque chegou na hora do parto. Não. Estando eles ali, completaram-se-lhes os dias. E o que aconteceu? Versículo 7. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Isso aqui, irmãos, é muito importante, e nós temos que cuidar muito desse verso 7. Primeiro, nós temos a ideia que Maria fez o parto dela sozinha, no meio de um estábulo, e não tinha ninguém para ajudá-la. O texto não diz isso. O texto diz que ela deu à luz a um filho, enfaixou-o. Por quê? Porque era o costume da época, primeiro, enfaixar o bebê com faixas e com cobertor. E isso dá uma ideia de que Maria foi assistida pelas mulheres da aldeia. Por quê, pastor? Porque naquele tempo, irmãos, nas pequenas aldeias da Palestina, existiam as parteiras, que eram chamadas na hora das mulheres darem à luz. E essas parteiras assistiam essas mulheres grávidas com tudo que elas necessitassem na hora do parto. Água e muitas vezes os tecidos
onde iam enfaixar o bebê. E o interessante é que aqui acontece exatamente isso. O texto diz que quando ela dá à luz o filho, ela o enfaixou. Isso é mais uma evidência de que ela não estava no estábulo, do jeito que, né, a gente ouve nas narrativas e vê até nesses presépios, né? Porque se ela tivesse num estábulo, aonde ela conseguiria essas faixas para enrolar o seu bebê? Isso era um costume da Palestina, que eram levados pelas parteiras. Então, irmãos, a narrativa mais assim plausível é que quando Maria chega em Belém, ela vai para uma casa. Vai para uma casa. Por quê? Porque José era da família de Davi, e da família de Davi em Belém. José certamente tinha parentes em Belém. A família de José era conhecida em Belém. E certamente quando eles chegaram na cidade, eles não ficaram batendo de porta em porta, porque de repente chegou na hora. Não, eles chegaram, foram para a casa de algum parente, ou de José, ou de Maria, mas talvez de José. Por quê? Porque o texto diz que ele era da casa e da família de Davi, e é claro que a hospitalidade da Palestina não ia fechar as portas para um filho da terra, principalmente com uma esposa e grávida. Isso, irmãos, na cultura judaica é inadmissível. Você vê isso diante de toda a Bíblia, né? A hospitalidade era algo muito forte culturalmente nas Escrituras. Quanto mais um filho da terra. Imagina se o pastor Luciano voltar lá agora para o bar, com a Tereza grávida, e de repente cheio de amigos, cheio de parentes meus lá em um bar, ninguém abre a porta para mim ficar com a minha Tereza. Isso é inadmissível. Naquele tempo era muito mais ainda, onde a hospitalidade era uma marca da cultura oriental, e é, viu, irmãos, até hoje, uma grande marca da cultura do Oriente. Então, irmãos, quando Maria se completa os dias, ela dá à luz o seu filho. E quando ela dá à luz o seu filho, ela envolve o seu filho em faixas, ou seja, ela foi assistida. As parteiras a ajudaram. Elas levaram faixas, enrolaram o menino e colocaram ele no cobertor. E aí o texto usa aqui duas coisas interessantes. Primeiro, a Bíblia diz que ela o deitou numa manjedoura. Pastor, aí complica, porque manjedoura é um local onde os animais se alimentavam. Essa aqui talvez é um indício que Jesus nasceu num estábulo. Absolutamente não é. Por quê? Porque nas casas da Palestina daquele tempo, eu não sei, viu, Edna, onde você extraiu a imagem para você pintar, mas eu acho que você deve ter extraído de alguma coisa da época de lá. Porque, irmãos, é exatamente isso que retrata uma casa de uma aldeia da Palestina daquela época. Deixa eu dizer para vocês rapidamente. Se a família fosse uma família rica, a casa talvez tinha mais de 2 cômodos. Se fosse uma família rica. E o estábulo da família ficava fora da casa. Por quê? Porque naquele tempo, a economia e tudo girava em torno da coisa agrícola. E cada família tinha a sua vaquinha, a sua ovelha, talvez a sua mula ou o seu jumentinho. E esses animais de manhã eram soltos para que eles pudessem pastar nos locais próximos das casas. Mas à noite, o que eles faziam com esses animais? Eles buscavam esses animais e colocavam esses animais dentro desse estábulo que ficava anexo na casa, anexo à casa. E de repente colocavam lá o coxo, e à noite, se eles tivessem fome, eles comiam. Pastor, aonde ficava esse estábulo? Simples. Vamos supor que a casa de José
ou de Maria, onde eles ficaram, fosse essa. Por quê, pastor? Porque essa aqui talvez fosse uma casa de rico, está vendo? Porque é uma casa com mais cômodos, e inclusive pode ter um eirado, um quarto em cima. Inclusive a Bíblia relata isso em Reis, capítulo 17, versículo 19, quando o profeta Elias chega na casa da viúva, ela manda construir o quartinho do profeta. Aonde que esse quartinho foi construído? No eirado da casa, no telhado da casa, que naquele tempo a casa não tinha telhado. Até hoje, muitas casas na Palestina não tem telhado. É uma laje só, é um cimento. E eles construíram ali um quarto. Talvez aquela casa ali seja uma casa de uma pessoa com mais posse, que construiu acima um outro quarto. Pastor, aonde Maria e José devem ter ficado? Numa casa de pessoas de posse? Não creio. Por quê? Porque a Bíblia dá evidências que José e Maria eram pessoas humildes. Como é que o senhor sabe, pastor? Ele era da família de Davi. Mas não se esqueça, o reinado de Davi aconteceu 1000 anos antes. Muito tempo atrás. É claro que ele trazia nele a descendência de Davi, mas ele não trazia mais a riqueza de Davi. E como é que o senhor sabe que José e Maria, eles eram pessoas de poucos recursos? Pela oferta que eles oferecem quando eles foram dedicar o menino no templo. Eles oferecem uma oferta de pobre, uma rola ou 2 pombinhos. Está escrito isso na Bíblia. E lá destaca que era a oferta de um pobre. Então, certamente, eles ficaram numa casa à semelhança daquela ali. E ao lado das casas, ali a Edna não retratou, se retratasse ia ficar, a ilustração estava prontinha. Ao lado da casa, ficava o estábulo, anexo na casa. Eles faziam mais ou menos uma escada de 1 metro, desciam na escada, e ficava embaixo o lugar dos animais. Eles cobriam com o eirado e colocavam o coxo no andar superior. Se os animais tivessem fome, eles só levantavam a cabeça e comiam no coxo. E o estábulo ficava anexo à casa, para guardarem os seus animais. Muito bem. Talvez aconteceu isso. Mas tem uma outra palavra aqui, que gerou muita confusão ao longo dos tempos. Que palavra que é, pastor? Essa última. O texto diz que ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou, deitou numa manjedoura. Ok, está certíssimo, até aí não tem problema. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Pronto. Na hospedaria. Aí, de repente, tomaram essa palavra hospedaria como se fosse um local igual hoje, tipo um hotel, tipo uma estalagem, tipo um lugar onde muita gente pernoita, e de repente ele bate lá e não acha o lugar, aí ele entra num estábulo, sei lá de quem, não sabe como, e lá a jovem tem a luz completamente sozinha, só com seu marido. Só que, irmãos, quando a gente faz um exegese no texto, e olha o texto à luz das palavras que foram utilizadas, você vai ver que a palavra utilizada para hospedaria, se você olhar no grego, é a palavra katalima. E essa palavra katalima, ela significa literalmente o quarto de hóspede. Um quarto de hóspede. Para você ter uma ideia, é a mesma palavra, você quer ver? Que Lucas usa em Lucas capítulo 22, quando Jesus manda preparar a ceia. Vai lá comigo, vai. Só para a gente dar uma olhadinha nesse texto. Em Lucas capítulo 22, quando Jesus destaca os seus discípulos para achar um lugar em Jerusalém, para que ele pudesse preparar a ceia, versículo 7, só para você ver o contexto, o texto diz assim: chegou o dia da festa dos pães asmos, Lucas 22, 7, em que importava comemorar a Páscoa.
Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, prepara-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Versículo 10. Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Verso 11. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Irmãos, a palavra aposento, no versículo 11, é a palavra catalima. A mesma palavra que Lucas usa, traduzido aqui no versículo 7, por hospedaria. Então vejam, irmãos, que à luz da exegese do texto, talvez nós não encontremos essa imagem de que José e Maria chegaram afoitos em Jerusalém, bateram de casa em casa e bateram num tipo de uma hospedaria e não acharam lugar, entraram no estábulo, assim afoitamente, e aí ali nasceu Jesus. Isso é muito mais uma tradição romântica do que a narrativa bíblica. A palavra catalima, ela é muito clara. Quando Jesus manda preparar a ceia, Jesus diz assim: vocês vão entrar numa casa, ó. E nessa casa, vocês vão perguntar ao dono: onde é o aposento? Onde é o quarto? Onde é o lugar dentro da casa aonde eu vou preparar a ceia com os meus discípulos? E é a mesma palavra usada aqui. Pastor, então o que significa não há lugar para eles na catalima, traduzida aqui por hospedaria? Bom, o cômodo principal da casa, porque a maioria das casas dos pobres da Palestina só tinha um cômodo. Hoje, de repente, a gente mora numa casa pequenininha, né? Esses apartamentos pequenos, de, sei lá, 30 metros quadrados, 40 metros quadrados, e eles são todos divididinhos, né? Você entra, tem a sala, tem o banheiro, tem a cozinha e tem o quarto. Mas isso é hoje, irmãos. Naquele tempo não era assim, não. Naquele tempo, o cômodo da família, e às vezes as casas dos pobres tinham um só cômodo. Tudo acontecia ali. Ali tinha o fogão, que era na pedra. Ali tinha o lugar de dormir. E logicamente as necessidades eram feitas aonde? Fora da casa. Tinha um local fora da casa onde eles faziam as necessidades. Se você, por exemplo, for no sertão do Nordeste, lá naqueles rincões pobres, você vai encontrar muitas casas desse tipo. Eu mesmo já entrei em muitas casas desse tipo. Só tem um cômodo. Ali você dorme, ali você come, ali você faz todas as coisas. É chamado de cômodo da família. Se a família tivesse um recursinho a mais, tinha um outro quarto, que era chamado de quarto de hóspede, catalima. Pastor, então peraí, quer dizer que não havia lugar para eles na hospedaria? Talvez, quando eles chegaram em Belém, por causa do recenseamento, a longa viagem, e muitas pessoas afluíssem para Belém, aquela casa da família que talvez eles ficaram, o quarto de hóspede já tinha pessoas. E para não deixar Maria fora da casa, procuraram uma outra casa para ela, eles abriram mão do espaço que eles tinham para ela ficar no cômodo da família. Por isso é que não havia lugar para eles na hospedaria. Em outras palavras, o quarto de hóspede estava cheio. Você vai receber uma visita em casa, de repente, você tem uma família grande, liga um tio seu lá de não sei aonde, falou: estou chegando aí para passar o Natal.
Aí de repente você está com a saia justa porque você já tem gente na sua casa. Aí você fala assim: olha, tio, nós temos 2 quartos de hóspede e já estão cheios. Ele fala: não, não tem problema não, eu durmo na sala. Em outras palavras, aquele cômodo geral onde toda a família ficava, certamente, porque a gente não pode assim bater o martelo, né? Mas certamente foi o cômodo que eles acolheram Maria e José. Eles ficaram no cômodo da família e não tinha lugar para eles na catalima, no quarto de hóspede. Pastor, mas e a manjedoura? Simples. O cômodo da família não tinha um berço. Talvez a família não tinha um bebê. E quando o bebê nasce, o que eles fizeram? A manjedoura estava ali, anexa à casa, no lugar onde os animais da família pernoitavam. Certamente alguém foi lá, pegou uma manjedoura. Pastor, como é que era a manjedoura daquela época? De 2 tipos, ou de madeira ou de pedra. Certamente ele pegou a manjedoura, que estava lá no andar de baixo, aonde os animais ficavam, levou para o andar de cima, e certamente quando o neném nasceu, ele forrou aquela manjedoura de palha, de panos, bem quentinho, e aquela manjedoura que serviria de alimento para os animais, serviu de berço para Jesus. Pastor, esse negócio é diferente mesmo, irmãos. Porque durante muitos anos a gente só teve uma interpretação do texto. Mas existe essa interpretação, de acordo com o texto bíblico. Em outras palavras, quando Jesus chega em Belém, o resumo é mais ou menos assim. Quando a família de Jesus chega em Belém, eles ficaram numa casa. Talvez numa casa simples daquela. Enquanto eles estavam naquela casa, os dias de Maria se completaram. E quando ela foi dar à luz, as parteiras da cidade foram até aquela casa auxiliá-la. Quando ela dá à luz, eles envolvem a criança nas faixas, exatamente igual à tradição que é daquela época. E como não tinha berço no cômodo da casa, eles pegaram a manjedoura do estábulo anexo dos animais e colocaram o menino nela. Ah, pastor, por que Maria não ficou no outro quarto? Porque não tinha lugar. Talvez a casa estava cheia e ela ficou então no cômodo da família. Portanto, queridos, olha, essa ideia que a gente tem, que é uma ideia bonita, uma ideia romântica, talvez não é uma ideia próxima do texto. Porque a exegese e o contexto do texto não diz que Maria, né, deu à luz num estábulo sujo, sem ter ninguém. O texto não fala isso. E você quer ver uma coisa que colabora com essa interpretação? O Evangelho de Mateus fala dos magos. Vamos lá nos magos? Eu já estou terminando. A Bíblia diz que a estrela pousou aonde estava o menino. A gente conhece a história dos magos. Está lá em Mateus, capítulo 2. Versículo de número 10. Veja bem os magos. Os magos seguiram a estrela desde antes do nascimento. E a estrela pousou onde o menino nasceu. Versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Entrando aonde? Na casa. Está vendo? Mais um texto que colabora com essa interpretação de Lucas capítulo 2, que na verdade, irmãos, é muito romântico, é assim, muito tocante, mas na verdade a exegese do texto não nos diz isso. A exegese de um texto diz que Jesus não nasceu numa casa simples, uma casa humilde. Ficaram no cômodo da família, usaram como bercinho para ele uma manjedoura,
Mas de forma nenhuma, irmãos. Bateram com a porta na cara deles, eles foram para um estábulo. Isso não condiz com o texto bíblico. Pastor, existem outras lendas com respeito ao nascimento de Jesus? Existem. Mas são o que são, apenas lendas e mitos que foram incorporados à narrativa do Natal, mas que quando a gente lê somente as Escrituras, a gente desmistifica algumas coisas. Mas olha, não é para você ficar assim, triste, tirar o presépio lá da sua casa, se você montou o presépio. Não tem problema não, irmãos, representar isso não, mesmo porque as hospedarias, os estábulos, que hoje tem um nome, mas naquele tempo não tinha, ficava mesmo anexo da casa, e os animais pernoitavam à noite ali, bem anexo da casa. Então, de certa feita, está tudo ali pertinho. Agora, essa imagem bucólica que a gente vê nos presépios, que chega ovelhinha, chega camelo, chega aquele monte de bicho e tal, aquilo é muito mais um romance que criaram em torno disso do que a realidade da palavra de Deus. Mesmo porque semana que vem nós vamos ver que seguidamente ao nascimento de Jesus, Lucas, que é muito acurado nos fatos, ele fala isso inclusive no início do seu evangelho, ele fala dos anjos aparecendo aos pastores. E os anjos aparecem aos pastores exatamente no momento do nascimento de Jesus. Então você vê que o nascimento de Jesus é seguido historicamente, no contexto cronológico, do aparecimento dos anjos no campo dos pastores em Belém. E quando os pastores recebem o anúncio dos anjos, eles não levam ovelhas e os bichos tudo com eles para ver Jesus, não. Eles vão sozinhos. Eles vão ver o sinal que os anjos deram para eles, que é um bebê deitado em faixas numa manjedoura. E eles não entram assim num estábulo procurando, não. Eles entram numa casa. Interessante. Pastor, mas essa imagem de Jesus nascer num lugar humilde, numa casa humilde, e de repente com pessoas simples, gente que abriu mão talvez do seu próprio conforto para acolher Maria, as mulheres ajudando Maria na hora do parto, a manjedoura improvisada, isso tudo é verdade, irmãos. A manjedoura improvisada ali para depositar o bebê. Essas imagens, irmãos, nos ensinam muitas lições, e eu quero terminar com elas nessa noite. Pastor, quais são as lições que a gente aprende desse primeiro Natal e do nascimento de Jesus? Primeiro, é que Deus, irmãos, Ele sempre cumpre a sua promessa. O interessante é que quando os magos, o pastor vai falar sobre isso, porque isso está um pouco mais à frente, historicamente, aconteceu um pouco adiante. Quando os magos chegaram em Jerusalém, eles foram a Herodes e perguntaram a Herodes o seguinte: olha, nós temos estudado as estrelas e entendemos que aqui nasceu um rei. Herodes então fica perturbadíssimo. Por quê? Porque ele era neurótico com o poder. Ele não podia nem sequer imaginar que tinha alguém que ele ia roubar-lhe o poder. Então sabe o que a Bíblia diz lá em Mateus 2? Que ele consulta todos os seus sábios para saber das escrituras aonde esse menino ia nascer. Pastor, qual o texto que os sábios foram lá nas escrituras para ver onde que o rei ia nascer? Miqueias capítulo 5, versículo 2. Está lá. Se você abrir Miqueias, agora não, depois você faz isso, no capítulo 5, versículo 2, o texto é claro, irmãos, que em Belém nasceria o rei, e essa profecia foi dada lá atrás. E agora, irmãos, por causa de um censo de um imperador ímpio, o propósito de Deus se cumpre na história. Que coisa linda. Portanto, querido, essa é a primeira lição para nós. Deus cumpre sempre a sua promessa.
Quando Deus chamou o profeta Jeremias usou um monte de justificativas para não abraçar o ministério. E Deus então diz para Jeremias: Jeremias, fica tranquilo, sabe por quê? Porque eu te escolhi desde o ventre materno. Eu te constituí profeta às nações. Você vai edificar e você vai derrubar. E a promessa que eu fiz, eu vou cumpri-la. E aí vem a palavra bonita: porque eu velo sobre a minha palavra para podê-la cumprir. E a gente vê isso, irmãos, no primeiro Natal. Aquilo que foi profetizado lá atrás, inclusive a cidade, acontece da forma que Deus prometeu. Louvado seja Deus. A segunda lição, querido, eu já disse, é que Deus usa todas as circunstâncias históricas para que o seu propósito aconteça. Portanto, acalma o seu coração. Se de repente as coisas não saem do jeito que você quer, do jeito que você espera, do jeito que você desejava, mas elas saem absolutamente do jeito que Deus quer, amém? Mesmo se contrariar a mim, mesmo se contrariar a você. Quem imaginaria que uma viagem dura e árdua, por causa de um recenseamento de alguém que queria dinheiro, cumpriria o propósito de Deus de trazer Jesus ao mundo? Portanto, acalma o seu coração. Todos os fatos concorrem para aquilo que Deus tem planejado para mim, para você e para o mundo todo. A terceira lição que a gente aprende desse primeiro Natal é que em Belém Cristo veio revelar Deus ao mundo. Há um autor que diz que em Jesus Cristo Deus nos deu um rosto. Em Jesus Cristo Deus, irmãos, se aproximou de nós. A manjedoura em Belém veio revelar a Deus, e veio revelar um Deus humilde, um Deus que abriu mão, um Deus que se humilhou, um Deus que se fez homem, um Deus que entrou nesse mundo pela mesma esteira que eu e você entramos, e às vezes mais humilde até, porque nós ficamos em lugares talvez luxuosos, assistido por médicos, enfermeiras e gente, né, cuidando de nós o tempo todo. Maria não. Maria era como uma estrangeira numa cidade que era uma cidade original dela, mas não era a sua casa, pois ela morava em Nazaré. E a gente vê, irmãos, que a manjedoura veio revelar esse Deus, né? Esse Deus humilde que nasce numa casa de camponeses, que é depositado numa manjedoura de animais. Veio nos revelar, irmãos, um Deus que se aproxima, né? Yahvé era um Deus tão distante, o nome de Deus não podia ser nem pronunciado, e através do primeiro Natal, a gente pode chamar Deus de Pai. Que coisa linda! Ele é o Deus que se aproximou de nós. Ele é o Deus que venceu o abismo que existia entre Deus e os homens. E agora nós podemos chegar diante dele de forma plena em Jesus Cristo, porque ele se aproximou de nós. C.S. Lewis diz que o cristianismo é uma escada rolante do céu para a terra, onde Deus desceu, se aproximou do homem, porque o homem queria sempre fugir de Deus. E é verdade. Se a gente olhar o Gênesis, você vai ver que quando Deus lá na viração do dia chamou Adão, o texto diz que Adão fugiu do Senhor. Mas na manjedoura, irmãos, Deus se aproxima, Deus vem ao homem, Deus reconcilia o homem com ele, por iniciativa dele. E finalmente, irmãos, a manjedoura revela o Deus que se esvazia, né? É muito bonito esse termo na Bíblia, o kenosis, lá em Filipenses 2, quando Paulo diz que Cristo se esvaziou. Deus se esvaziou de quê, pastor? Dos seus atributos e do seu poder? Não.
Deus se esvaziou da glória que ele tinha e velou essa glória para que ele fosse parecido comigo e com você. O esvaziamento de Deus não é do seu poder. O esvaziamento de Deus é da sua glória, por amor de nós. O apóstolo Paulo usa uma palavra bonita. A Bíblia diz que ele, sendo rico, se fez pobre para enriquecer a muitos. Na manjedoura, irmãos, esse Deus se esvazia. Tem um poema que eu anotei aqui, de um poeta americano, que ele narra um pouco desse esvaziamento. Ele diz assim: o Deus de grande poder, enquanto ele percorria em suas majestosas roupagens de glória, um dia ele resolveu parar. E assim, nesse dia, ele desceu, e pelo caminho ele se despia. É bonito, né, irmãos? Deus abriu mão da sua roupagem de glória para que ele fosse reconhecido, como diz Paulo, em figura humana. O Deus que se fez homem, o homem que se fez servo, e o servo que se fez um escravo, e um sacrifício, por amor de mim e por amor de você. Pastor, qual é também a mensagem do Natal? E às vezes a gente não vê muito isso por aí, né? Mas quando a gente lê o relato de Lucas, a gente vê que a mensagem do Natal tem a ver com humildade, tem a ver com simplicidade, tem a ver com uma vida mais simples, tem a ver com um caráter mais humilde, tem a ver com uma postura de menos orgulho e soberba, porque o Rei de toda a terra se humilhou por amor de nós. Quando a gente vê a narrativa de Lucas, a gente vê também, irmãos, que a mensagem do primeiro Natal é uma mensagem de proximidade. Por isso que o Natal tem a ver com a família. Por isso que o Natal tem a ver com relacionamento. Deus veio a nós, e agora nós podemos nos relacionar em amor uns com os outros. É muito triste, irmãos. É muito triste uma família onde há litígio, e quando você chega numa data como o Natal, uma pessoa não pode ir na casa da outra, porque de repente tem coisa mal resolvida. A mensagem do Natal é uma mensagem de proximidade, é uma mensagem de relacionamento, é uma mensagem de amor, e também é uma mensagem de esvaziamento. É uma mensagem que a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos e de repente também nos esvaziar de algumas coisas que nos impedem, talvez, de ter uma comunhão maior com Deus, de ter uma comunhão maior com o irmão, de ter um relacionamento mais fraterno de uns para com os outros. O esvaziamento, irmãos, é importante, porque quanto mais nós nos enchemos de nós mesmos, mais distantes nós ficamos de Deus. Portanto, querido, essa é a narrativa do nascimento de Jesus. Muitos anos a gente tem essa imagem, né, romântica. Mas olha, eu prefiro crer nas Escrituras, né? E talvez tenha sido dessa forma mesmo que aconteceu. E quem sabe, né? Um dia tudo isso será plenamente esclarecido para nós. Amém? Obrigado, viu, meus irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Se você quiser um livro para você estudar um pouco sobre isso, o livro é Jesus sobre a ótica do Oriente Médio. É um livro maravilhoso, onde ele narra a cultura de Jesus e dos evangelhos dentro daquele contexto cultural da época, e principalmente numa exegese muito bem feita do texto. Aí você vai descobrir algumas coisas muito bonitas nas narrativas bíblicas, tá bom? É da editora Vida Nova. O pastor tem o livro, se você quiser, eu posso te emprestar para você dar uma folheada e ler o que esse livro fala sobre isso e sobre muitas outras coisas, né?
Pai querido, muito obrigado por essa verdade, Senhor, do primeiro Natal. Porque independente, Senhor, onde foi que o Senhor nasceu, foi posto, a realidade é que o Senhor veio a esse mundo. O Senhor andou entre nós, o Senhor viveu entre nós, o Senhor cumpriu o propósito de Deus. O Senhor veio resgatar o homem perdido, alienado. O Senhor veio trazer de volta a comunhão perdida por causa do pecado. Ajuda-nos, ó Deus, nesse tempo de Natal, a refletir sobre essas coisas e principalmente, Senhor, com respeito a isso que o nascimento de Jesus nos comunica. Ajuda-nos a sermos pessoas mais dóceis, mais humildes, mais tratáveis. Ajuda-nos, ó Deus, a nos aproximar mais uns dos outros, a sermos mais amigos, mais companheiros. Ajuda-nos, ó Deus, a nos interessar mais uns pelos outros, a nos relacionar em amor uns com os outros, para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, nesse Natal, a tirar de nós todo orgulho, toda vaidade excessiva, toda arrogância, porque Natal é o esvaziamento do próprio Deus. Ajuda-nos, Senhor, a nos esvaziar de nós mesmos, dos nossos projetos, muitas vezes idealizados pelos nossos prazeres. Ajuda-nos, ó Deus, a buscar a Tua vontade, que é boa, perfeita. Ajuda-nos, ó Deus, a retirar de nós aquilo que tem entristecido o Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a nos esvaziar do nosso orgulho, da nossa prepotência, do nosso julgamento. E ajuda-nos, ó Deus, a termos esse Espírito que o Senhor proveu em Cristo Jesus. Pois Ele foi manso e humilde, Ele se esvaziou, Ele se aproximou do pecador e Ele redimiu esse pecador. Ajuda a Tua igreja, Senhor, a ser como Cristo. Livra a Tua igreja, Senhor, de seguir modelos mundanos, humanos, e ajuda a Tua igreja nesse Natal a olhar para o aniversariante e extrair dele a verdade que Ele quer para todos nós. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, Senhor da nossa vida, o amado da nossa alma. Fica conosco, Senhor, nos ajude, nos dê graça, para que a Tua luz brilhe através de nós, e que o Teu testemunho seja visto através da Tua igreja. É o que nós te pedimos, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.